Salve, salve. Bem-vindo ao canal do GTEL, Grupo de Telecomunicações Sem Fio, aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu me chamo Bruno Rocha, eu sou aluno de graduação. Estamos aqui com Diego Rocha É um prazer. Meu nome é Diego Rocha, também aluno de graduação. e Gabriel Duarte. E aí, pessoal, tudo bom? Me chamo Gabriel Duarte, também sou aluno de graduação de Engenharia e Telecomunicações. Aqui nós somos um projeto de extensão que chama Mundo Telecom. O foco aqui é em tentar fazer com que a engenharia e telecomunicações... Se espalhe para a sociedade, né? Exatamente. Mundo Telecom é um projeto de extensão comandado pelo professor Rodrigo, que busca trazer maior visibilidade à engenharia de telecomunicações para a sociedade, né? E dentro desse projeto nós temos o nosso quadro de entrevistas, onde vamos estar trazendo profissionais dentro da nossa engenharia de telecomunicações, né? Como é o caso do senhor Alexandre, né? Sejam bem-vindos, tudo bom? Seja bem-vindo. Um prazer enorme recebendo o senhor. Igualmente, é um grande prazer de ser convidado para participar dessa entrevista. Meu nome é Alexandre, esqueçam o senhor Alexandre, sou Alexandre, tá ótimo, eu peço bem. ser chamado de senhor Alexandre, mas eu fiz o meu doutorado na UFC, o professor Rodrigo foi meu orientador, então tenho ótimas lembranças desse período, e será um grande prazer participar dessa entrevista. Perfeito. Bom, eu sempre gosto de começar as entrevistas conhecendo melhor a trajetória acadêmica do entrevistado, né? E, Alexandre, eu gostaria de saber o que motivou você a querer seguir no curso de engenharia. Sempre foi engenharia o teu sonho? Na verdade, não, essa pergunta é bem interessante. Na época que eu estava no ensino médio, primeiro e segundo ano, eu era bem obcecado, apaixonado por física e por matemática. Eu vivia fazendo as Olimpíadas de Física e Matemática, a UBM, que é de matemática, a UBF, que é de física. E eu queria ser físico, na verdade, um físico teórico. E quando chegou meu terceiro ano, eu tive esse dilema entre o que eu vou escolher. Eu sabia que eu queria algo no mundo da engenharia, das exatas, ou correlatas, né, áreas correlatas, como matemática, física, engenharias. E aí, quais são as opções que eu tenho disponível? Eu vivia em Sobral nessa época, o curso de engenharia da computação era bem recente nessa época, isso era 2011 que eu estou falando. E a outra opção que tinha era um curso de física da UVA, basicamente, ou curso de engenharia de computação na UFC. Aí eu acabei me inscrevendo nos dois vestibulares, eu passei em ambos, mas em algum momento eu tive que bater o martelo de fazer essa escolha. E a escolha foi um pouco boba, realmente, o motivo final que me levou a optar por esse curso. Foi mais um critério, é uma engenharia na Universidade Federal, tem um maior respaldo. Eu li antes, obviamente, a respeito do que se tratava a engenharia de computação. Eu vi que tinha muito da parte de matemática, a parte de simulação com computador, e aquilo eu achei interessante também. Então, eu creio que naquele momento você nunca sabe exatamente como é aquela profissão. Você geralmente vai encontrar alguns elementos ali que você se identifica, e aquilo é suficiente para você continuar com aquela profissão. Então, basicamente, foi dessa forma que a minha escolha aconteceu. E o senhor tem um perfil bem curioso, porque... Ou melhor, o senhor não, é você, né, Alexandre? Tem um perfil bem curioso que a sua graduação foi na computação, certo? Engenharia de computação. Correto. E na pós-graduação, o senhor acabou migrando, né, em seu doutorado para a teleinformática, engenharia de teleinformática. O que é que motivou você a querer seguir nessa área de teleinformática, de telecomunicações? Gostaria de saber. Então, apesar de eu ter feito engenharia de computação, dentro da engenharia de computação, naquela época, quando eu fiz em Sobral, eu não sei se isso mudou, eu creio que na UFC de Fortaleza houve uma reorganização, uma reestruturação do curso, das disciplinas, do conteúdo, mas naquela época tinha um conjunto de 3 vertentes dentro da engenharia de computação. Tinha uma que vai para a engenharia elétrica, um setor. Tinha um outro setor que era mais enveredado para a ciência de computação e tinha um terceiro que era mais enveredado para as telecomunicações. Então, já a partir do quinto semestre, você começava a funilar as disciplinas para você ir em uma direção específica.
Então, eu já decidi, a partir daquele momento, seguir pelas telecomunicações. Eu me identifiquei mais, me identifiquei com o corpo docente, com os professores, e eu realmente comecei a gostar muito. Então, já podemos dizer que, já a partir do meu 5º semestre, eu fui uma pessoa que comecei a absorver muito conteúdo relacionado à telecomunicação. Então, me graduei já na área correlata à telecomunicação. Eu fiz um mestrado também nessa área. Porém, tanto a minha graduação como o meu mestrado foram muito focados na parte de otimização de problemas. Você quer minimizar alguma coisa com uma série de restrições. Então, quando eu fui para o doutorado, a problemática foi totalmente diferente. Quando eu fiz a aplicação para o PPGT em Fortaleza, para o programa do doutorado, não tem em Sobral, e tinha um conjunto de temas disponíveis. Naquele momento, a gente tem que submeter um projeto. Eu não lembro exatamente sobre o que era o projeto, mas definitivamente não era no tema que eu fiz o meu doutorado, porque eu também não tinha muita certeza de como é que isso ia ser. A partir do momento em que eu cheguei no GTEL, houve essa necessidade do grupo, né? Isso já havia sido discutido internamente, de que eles precisavam desenvolver um modelo de canal, um canal sem fio, que é um documento do 3GPP que tem, com uma série de aspectos teóricos, aquele modelo deveria ser implementado, que era algo definitivamente muito desafiador para o grupo naquele momento. Se eu bem recordo, naquela época, não havia uma unidade de pesquisa ainda muito forte nessa área, então era algo que o grupo estava começando a ir para essa direção. E então basicamente tinha essa tarefa que ela certamente daria um tema de doutorado, mas ela seria uma tarefa bem desafiadora, tanto para o grupo, para o corpo docente, dos professores envolvidos, como para o estudante. Então a gente viu nesse tema um potencial. Eu estava com a mente aberta na época que eu entrei no programa de pós-graduação, para diferentes temas. Na verdade, eu sempre tive essa característica. Ainda hoje eu ajo dessa forma, digamos assim, quando vou lidar com problemas, eu sempre ajo com a mentalidade aberta. Então, aquela foi a situação. E eu acho que acabou dando muito certo. Eu acho que, apesar de ter sido muito desafiador, foi um acerto grande que aconteceu. Alexandre, eu queria fazer uma pergunta. Antes de você entrar no curso de computação, você já tinha ideia do que significava telecomunicações? E se você puder explicar de uma maneira assim resumida para quem estiver assistindo essa conversa e que não tenha ideia do que significa esse mundo da telecomunicação. É uma pergunta bem interessante. Eu diria que naquele momento eu não sabia muito mais do que a maioria dos alunos hoje que vão enfrentar essa decisão sabem. Eu diria que eu saberia mais ou menos do mesmo tanto. Então você tem que, a minha sugestão seria, você tem que se guiar muito pelo como você se sente, o quão confortável você se sente com determinados conteúdos. A dica que eu dou é, pesquise um pouco sobre o que esses profissionais fazem. Já tenha em mente que você não vai fazer exatamente o que você vai pesquisar. Se você pesquisar engenharia de computação, vai ter uma descrição lá, mas mesmo depois de formado, é muito improvável que você vá fazer exatamente o que você viu naquela descrição. Então, a dica que eu dou é, faça uma pesquisa, tente não ser excessivamente aprofundado nessa pesquisa que você vai fazer. E se você encontrar elementos naquela descrição que você se sente confortável com aquilo, lhe parece interessante, algo que você tem interesse, então é um sinal de que você está indo no caminho certo. Naquela época, indo mais direto à sua pergunta, eu basicamente li a respeito do curso de engenharia de computação, eu vi que ia ter essas 3 vertentes, li um pouco sobre o que é ser um engenheiro eletricista, que a pessoa trabalha em plantas de projetos, e li um pouco sobre o que é ser um cientista da computação, que a pessoa trabalha muito com modelos matemáticos, com muita simulação, e também li um pouquinho sobre o que era ser um engenheiro de telecomunicação, que é geralmente uma descrição que você fica um pouco perdido, porque no início é algo muito abrangente, na verdade. Então, naquele momento, eu não tinha na minha cabeça que eu iria para o setor de telecomunicações. Mas eu gostei dos elementos que eu vi,
naquela descrição, e foi basicamente o que fez eu me sentir confortável para tomar essa decisão. Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta, assim, deixando assim algumas palavras bonitas de lado, como disciplina e constância. Durante o tempo de graduação, de pós-doutorado, existiram momentos em que você, assim, simplesmente não conseguia estudar ou estava desmotivado e tudo mais. Esses momentos aqui, assim, que você tem que parar para refletir. Eu queria saber se houve esses momentos e o que você pensava. Qual era o pensamento que vinha na sua mente? Se nessa época você já pensava em intercâmbios, se era um sonho que você já tinha. Eu queria saber sobre isso. É uma excelente pergunta. Na minha graduação, eu tive um certo período com dificuldade para me motivar, para ficar motivado. Então eu tinha aquela história, eu tinha o potencial, mas naquele momento eu não tinha motivação. E era barreira de dificuldade linguística. Eu lembro que eu peguei a minha segunda bolsa de IC. A primeira foi de um professor de física, porque eu gostava muito de física. Depois entrei para a área de telecomunicação. E aí eu comecei a ter que ler alguns artigos. Me lembro que eu tinha que ler o artigo em inglês. Nessa época eu não falava nada de inglês, eu nem lia e nem falava. Isso lá pelo meu quinto, eu não lembro direito qual era o semestre. E aí começou a juntar uma série de fatores de dificuldade, e aí eu comecei a me desmotivar. Para mim, como que funcionou a questão de não desistir em nenhum momento? Não tinha plano B. Eu vim de uma família sem condições financeiras. Os meus pais eram agricultores e era uma vida muito simples. E eu sempre botei na minha cabeça que eu queria ir além do que os meus pais conseguiram ir. E já havia sido feito um certo sacrifício por parte da minha família para conseguir me colocar em uma escola ok. Então, não bater aquela meta, digamos assim, significaria fracassar completamente num plano de vida. E isso, para mim, seria muito destrutivo emocionalmente. Então, isso para mim sempre funcionou como um combustível muito potente para me manter focado sobre continuar estudando, nunca desistir. Mas, sem dúvida, houveram momentos difíceis. Esse é um deles que eu estou citando. Teve um outro já na pós-graduação, na época do meu doutorado, por volta do meu segundo ano de doutorado. Como a gente mencionou no início, né, eu expliquei que eu fui trabalhar com um tema que era modelagem de canal de comunicação. Era um tema que o GTL não tinha tanta experiência ainda com ele, então era novo para todo mundo. E, além disso, também tinha que fazer implementação em C++, com altíssimo desempenho e etc. Então, era uma tarefa longa por si só, mas naquele tempo eu não tinha tanto essa percepção. Eu não entendia a complexidade daquilo que eu estava fazendo e eu não entendia perfeitamente que aquilo de fato demandava tempo. Eu estava preocupado com resultados. Eu sou um aluno de doutorado, eu estou há 2 anos no doutorado e eu não tenho um artigo de revista de peso publicado. Aquilo, para mim, eu sentia como se tivesse levado um tiro. Assim, eu fiquei muito, muito mal por alguns meses, duvidando da minha própria capacidade, questionando todas as minhas escolhas que eu fiz na vida, me questionando, poxa, não sou capaz. É muito ruim, foi um sentimento muito ruim. Mas, enfim, eu estava me dedicando muito. E eu acho que esse era o motivo maior naquele momento dessa crise existencial que eu tive, que eu estava pensando, poxa, eu estou dando tudo de mim e não está sendo suficiente. O que mais eu posso fazer? E, enfim, foi só uma questão de tempo. No meu caso, deu certo. Meses depois, eu comecei a ter os artigos aceitos e tal. Mas mesmo assim, novamente, esse recurso de motivação funcionou. Eu não posso desistir agora, porque desistir nesse momento significa fracassar completamente em uma meta de vida. Não tenho plano B, eu tenho que fazer o plano A dar certo. Então eu vou simplesmente continuar me dedicando como eu sempre fiz. E funcionou, felizmente funcionou. Eu queria saber como é que foi essa transição universidade para o mercado de trabalho.
você chegou a ter contato com o mercado de trabalho aqui do Brasil e essa questão aí do intercâmbio, se foi sempre, foi algo que você queria há muito tempo? Ah, não, começando pelo intercâmbio. O intercâmbio é algo que surgiu durante o meu doutorado. Eu vi alguns dos meus colegas indo, fazendo intercâmbio. Nessa época eu já tinha um inglês intermediário, escrito e falado. Então eu queria fazer um intercâmbio, mas não era algo que eu queria tanto assim. Ah, então eu não diria que o intercâmbio foi um aspecto muito motivador para a decisão de acabar saindo. Ah, desculpa, eu esqueci as suas outras duas perguntas. Uma foi sobre o intercâmbio. E a transição da faculdade, universidade para o mercado de trabalho, como é que foi essa transição? Da faculdade para o mercado de trabalho, tem 3 momentos na minha vida que eu digo que eu senti aquele baque, como se você estivesse levando aquela mãozada, né, da vida, que eu me senti extremamente burro, que foi aquela que você sente aquilo, que você acha que você tá bom o suficiente em termos de conhecimento e acontece algo que te deixa assim na lona. Cara, eu tenho muito a aprender. Um momento foi quando eu saí de uma escola pública, eu fui para uma escola privada. Eu era o melhor aluno da escola pública. A gente sempre, quando a gente é melhor em algo ou tá ali entre os melhores, você entra naquela zona de conforto e não se esforça tanto mais para aprender. Aí quando eu entrei na escola privada, todo mundo sabia a tabela periódica, indo e vindo, e eu não sabia nem o que era um H2O. Então, aquilo, nossa, eu fiquei muito mal. No quesito, me sentindo burro. Nossa, eu achava que eu sabia das coisas e eu sei muito pouco, eu tenho muito a aprender. Mas eu transformava aquela frustração em motivação para estudar. O segundo momento foi quando eu entrei no GTL para fazer o meu doutorado. Novamente eu senti esse baque, essa diferença substancial entre o nível que o laboratório conseguia oferecer e o que o laboratório demandava e o que eu tinha naquele momento para dar. E o terceiro nível foi quando eu entrei para o mercado de trabalho, que novamente foi a mesma sensação de você achar que você sabe o suficiente, mas um novo mundo com novos problemas dos quais você nunca ouviu falar, dos quais você não entende direito, aparece na sua frente. Então, a transição, voltando à sua pergunta específica, como é que foi a transição? Ela foi desafiadora no sentido de que eu tive que lidar com experiências novas. Eu saí novamente da minha área de conforto, como eu lhe falei anteriormente, eu sou uma pessoa aberta a trabalhar com coisas diferentes. Então eu saí da minha área de conforto e eu comecei a fazer algo correlato, mas ao mesmo tempo totalmente diferente. E aí você entra naquela curva de aprendizado. Porém, o setor empresarial as pessoas não vão ter tanta paciência contigo para ter essa curva de aprendizado. Eles já esperam que você seja apto a contribuir, você seja apto a gerar resultados. Então, foi bem desafiador. Definitivamente, é uma experiência que eu não me arrependo de forma alguma de ter feito essa transição inicial, mas eu acho que há uma razoável probabilidade de pessoas similar a mim, que tem o background similar ao meu, que eles enfrentem esse desafio também. Eles sintam essa barreira inicial. Mas, novamente, eu acho que se você se dedicar, você mostrar que você está fazendo o seu melhor, em algum momento você vai conseguir achar o seu caminho e você vai conseguir seguir em frente. Alexandre, continuando nesse assunto sobre mercado de trabalho, você que já é um profissional experiente, já bem conceituado na área, como que você lida com as pressões que existem dentro do ramo empresarial acerca das expectativas, do seu rendimento, do tanto que você contribui, e como que você passaria esse conhecimento do jeito que você lida com essa pressão para novas pessoas que estão começando a adentrar nesse mercado empresarial? Isso é uma excelente pergunta também. Eu acho que tem muita experiência que você tem que absorver. Quando você entra na empresa, no setor empresarial, você vem com um tipo de mentalidade e com o passar dos anos você vai se transformando um pouco o seu jeito de pensar, de ver as coisas, de gerenciar de gerenciar o seu trabalho em si. Com relação a como gerencia pressão, expectativa, essas coisas, isso varia muito de empresa para empresa. Então, por exemplo, eu trabalhei 3 anos e meio na Huawei.
A Rual, ele tem uma forma mais objetiva, pelo menos no centro de pesquisa que eu trabalhei, tem uma forma mais objetiva de metas. Então, é mais no preto e no branco, atingiu meta, não atingiu meta. Então, isso acaba soando para você como algo que te pressiona mais, a entregar ou não entregar aquela meta. Você se sente mais pressionado, definitivamente. Porém, já no novo trabalho que eu tenho, eu sinto que isso é mais flexível. Você tem mais opções de trabalho, de coisas que você possa fazer. Você pode escolher coisas que você gosta mais de trabalhar. Então, eu gosto mais dessa flexibilidade que a empresa me fornece. Então, hoje em dia, já nessa nova função que eu tenho, eu sinto que eu me sinto melhor em gerenciar as tarefas que eu tenho que entregar. Porque foi eu que escolhi elas em um ambiente que foi favorável a essa escolha. Então, o que eu posso dizer para vocês eu acho que isso vai variar muito de empresa para empresa. Se você vai lidar com uma situação em que você sente que é difícil de gerenciar entregas, digamos assim, entregar metas, ou se vai ser uma situação mais fácil. Isso vai depender muito da mentalidade da empresa em que você está trabalhando. Acho que não existe uma regra nesse tipo de situação. Eu gostaria de saber quais as principais diferenças que você percebe no mercado de trabalho da Suécia em comparação ao brasileiro. O que mais lhe chama a atenção? Na minha área, eu percebo muita diferença. Na Suécia, como um todo, no setor de telecomunicação, você tem realmente a parte de desenvolvimento de produtos, de construção de base stations, do desenvolvimento da tecnologia. No Brasil, eu percebo algo bem mais teórico. O Brasil tem o investimento e tem o conhecimento, mas só investimento eu me refiro à pesquisa, o desenvolvimento de pesquisa, então a parte teórica. Os nossos pesquisadores, eles têm um excelente conhecimento de como funciona tudo, mas a gente não tem o aparato tecnológico de desenvolver. Eu acho que a gente não tem laboratórios que conseguem montar essas tecnologias, realmente fabricar, desenvolver a pesquisa até o ponto em que a gente faz os nossos protótipos naquela área. E eu sinto que aqui você tem de tudo, desde o início, desde a concepção teórica, modelo matemático, simulação, desenvolvimento de protótipos, até o momento em que aquele protótipo, na verdade, vira uma tecnologia e vai para o mercado de trabalho. Então, essa parte final do processo, eu creio que não tem no Brasil, ou pelo menos não que eu tenha conhecimento, ou se tiver algo muito limitado. E eu creio que seria muito interessante de ter isso. Esse foi um dos motivos pelo qual me motivou a sair do Brasil, porque eu queria dar esse passo a mais na direção desse mundo mais prático, né? Realmente da parte mais relacionada à engenharia em si, entender mais aspectos técnicos acerca do sistema de telecomunicação. Mas no Brasil eu percebi uma certa limitação em conseguir isso. Então, resumindo, eu percebo uma grande diferença, porque no Brasil a gente faz algo bem mais acadêmico, bem mais teórico, enquanto aqui na Suécia você, além de fazer essa parte acadêmica e mais teórica, você tem toda essa parte prática que também é feita aqui. E quanto aos projetos que foram desenvolvidos no exterior, haveria algum que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Você pode ser mais específico? Como assim projetos? Um projeto de pesquisa em telecomunicações que o senhor desenvolveu na sua empresa, por exemplo. Geralmente eu acho que esses projetos eles ficam sobre NDA. Eu posso falar de forma genérica sobre o que eu trabalhei, mas eu não posso mencionar os projetos em detalhes. Tudo bem. Seria melhor se você tentasse ser mais específico na pergunta, porque aí eu posso falar algo muito genérico. Assim, porque, por exemplo, o senhor tem como carro-chefe a parte de modelagem de canais 5G. Né? Exato. E O senhor pode começar falando sobre o que seria isso? Pronto. A parte de modelagem 5G, de canal de comunicação 5G, essa é uma parte interessante porque sempre que, na época que eu trabalhava com um canal de comunicação, as pessoas me perguntavam o que eu fazia, eu tinha muita dificuldade para descrever, porque é uma coisa um tanto quanto teórica, extremamente específica,
E como é que eu vou explicar isso para um leigo? Eu ficava numa situação difícil. Mas a parte de modelagem de canal de comunicação, de forma muito simplificada, é você descrever de forma matemática tudo o que acontece entre uma antena que transmite e uma determinada antena que recebe. Em como que isso ocorre no nosso mundo prático de hoje em dia. Os nossos dados móveis que a gente tem no nosso celular, por exemplo, usa essa tecnologia, né? Então você tem torres de transmissão que estão colocadas em cima dos prédios, à volta onde você está, e então você tem seu celular. E a informação vem daquelas torres através do ar, e eventualmente chega no seu celular. Então, como é que essa informação trafega daquela torre que está em cima de um prédio até chegar no seu celular? Como é que funciona todo esse processo? Então, tem toda uma física por trás disso. Então, a modelagem de canal é você simular essa física da forma mais fiel possível. E se você modelar essa física da forma mais fiel possível, você vai conseguir fazer uma boa predição a nível de simulação de quanto de dados você consegue transmitir, né? Se é 2 megabits por segundo ou se é 20 megabits por segundo. Aí, por que essas simulações são importantes? Porque antes de desenvolver qualquer produto, a gente tem que fazer essa pesquisa mais teórica. A gente precisa realmente saber se aquele produto tem potencial de entregar uma determinada taxa de dados. E a gente não pode simplesmente fazer por tentativa e erro. Isso seria um grande desperdício de recursos. Então a gente precisa fazer simulações. E essas simulações, elas precisam ser feitas com modelos precisos. Os modelos precisam ser acurados. Então é basicamente sobre isso que trata o modelo de canal. É você modelar tudo o que acontece entre o transmissor e o receptor, seja todos os problemas, atenuação, rotação de fase, já sendo um pouco mais específico, que o ambiente vai induzir no sinal que você quer transmitir, nos dados que você quer transmitir da torre até ela chegar no usuário final. Alexandre, em relação ao 6G, eu vejo que tem muito compartilhamento, né, no Instagram, se dá câncer, se não dá, né, quais que são as suas expectativas para o futuro dessa tecnologia que está emergindo, né, no ramo de telecom, e o que a população, né, as pessoas em geral podem esperar e ficar despreocupadas sobre? Bem, definitivamente não dá câncer. Essas torres, quando são as antenas, não interessa o nome da tecnologia, né? O nome é só um acrônimo. O que importa é a antena que está lá, o dispositivo físico que está radiando energia no ambiente. Então tem estudos que dizem o máximo que o corpo humano consegue obter. Consequentemente, você tem uma faixa de exclusão, uma zona de exclusão, X metros a partir daquela antena. Você não pode ter humanos lá, porque pode ser de fato prejudicial. Mas enfim, é feito todo esse aparato da questão da segurança. Então ninguém vai morrer de câncer por causa de antena. Com relação à segunda parte, sobre a expectativa para a tecnologia 6G, a gente vê que, com relação a essa demanda de tráfego de dados, antigamente essa demanda era muito maior. Quando você vem lá 3G, 4G e eventualmente para o 5G, havia, acho que vocês já devem ter visto esses gráficos algumas vezes, né, uma tendência exponencial. Hoje em dia esse crescimento ainda existe, o que mostra que as pessoas ainda continuam muito entusiastas, muito interessadas na tecnologia, mas esse crescimento já não é mais tão grande como era antigamente. Eu creio que isso se deve por uma certa saturação na inovação do setor. Hoje em dia as empresas estão tendo uma certa dificuldade de encontrar novos use cases, né? De encontrar novas situações em que elas vão conseguir motivar e vender essa tecnologia para o consumidor. Então, essa é uma das dificuldades que eu percebo com relação ao 6G. Então, ele vai vir, talvez por volta de 2030, você já vai ter uma tecnologia 6G funcionando. Mas eu não acho que ela vai trazer esses saltos tecnológicos tão substanciais como você teve do 3 para o 4G, por exemplo. O 5G eu já percebo muitas pessoas, de certo modo, decepcionadas, porque o 5G prometeu muito e não entregou tanto de diferença com relação ao 4G. E isso cria a expectativa para a próxima geração de telecomunicações. Será que ela vai conseguir entregar o que o 5G não entregou?
Eu não tenho uma opinião muito fixa. Eu acho que que o CG vai trazer inovações interessantes, mas eu não acho que ele vai ser tão disruptivo. Queria saber de você se tiveram algumas características suas ou ações que fizeram te destacar entre os brasileiros aqui durante o processo seletivo que você participou para entrar nessas empresas. E ao chegar na Suécia, o que você notou de diferente assim em relação à educação do engenheiro que é formado aí na Suécia? Porque, por exemplo, aqui na UFC nós temos acordos com várias universidades e aqui a maior parte, o foco maior é nas universidades francesas. E lá existe uma grande diferença dos engenheiros que são formados lá. Eles têm um nível de matemática bem mais avançado do que o daqui. Eles estudam a matemática no nível de análise, né? Uma matemática mais qualitativa. Então, eu queria saber o que te destacou nessa oportunidade para ir para a Suécia e o que ao chegar aí você viu de diferente entre os engenheiros que são formados na Suécia. E a parte do destaque, eu acho que eu tive um aparato foi uma mistura. Você precisa ter uma mistura entre sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e, consequentemente, também ter os requisitos, digamos, necessários para ter a oportunidade. No meu caso, foi uma mistura desses dois fatores. Na época em que eu entrei para a Huawei, haviam alguns especialistas em modelagem de canal de comunicação, e isso é curioso porque não é uma área muito popular, é muito impopular, as pessoas geralmente tendem a não trabalhar com isso, pela essa natureza muito teórica, muito matemática, e alguns especialistas estavam saindo da empresa naquele momento, então foi uma certa coincidência. E durante a parte da entrevista, eu acho que eu fui muito bem. Eu tinha um currículo muito bom, eu tinha 5 artigos de revista de A1, né, que é o maior qualis que a gente dá para um artigo no Brasil. Então eu tinha um currículo muito bom naquele momento, eu também fui muito bem na entrevista. Então eu acho que o processo de entrevista é simples assim, digamos. Você vai passar por um filtro técnico em que as pessoas vão lhe fazer uma série de perguntas e você precisa ser objetivo, responder com confiança, isso é importante, sobrevender a sua própria imagem. Além de ter confiança nas coisas, você realmente precisa saber o que está dizendo. Eu já tive em situações, eu fazendo entrevista de outras pessoas, e você faz uma pergunta sobre alguma coisa e a pessoa começa a tentar inventar na hora respostas. Eu recomendo, nunca faça isso. Se você não tem domínio, diga que você não tem. Ou diga simplesmente o que você sabe, mesmo que seja de forma superficial. A pessoa que está ali entrevistando, ela sabe o que ela está perguntando. Então, se você for inventar alguma coisa, a pessoa vai saber. Com relação ao momento em que eu entrei, como é que é perceptível o engenheiro aqui? Dentro da empresa dentro das empresas não há muito essa classificação entre você ser engenheiro, nível A ou nível B. Eu não sei se isso vai mudar de empresa para empresa. Eu só trabalhei em 2 lugares até agora, que é a Huawei e a Ericsson. Digamos que todo mundo ali é engenheiro, é só mais um igual a você, dessa forma. Então não há um tratamento especial, seja ele de forma positiva ou seja ele de forma negativa. Então eu diria que não há um tratamento específico, uma percepção, nossa, você é engenheiro, ou você é engenheiro de forma negativa. Eu não percebi isso em momento algum. Dentro da sociedade, eu não sei se a sua pergunta era qual é a percepção do engenheiro dentro da sociedade, era isso? Seria mais um sentido assim, o que o engenheiro formado na Suécia teria de diferente do engenheiro formado aqui no Brasil? Seria mais sensível. Acaba indo uma certa comparação, né? Assim, quando você entra em algum local, às vezes você olha assim para o colega, esse colega que aprendeu isso, que foi dado na universidade dele e tal. Ok. É exatamente essa questão prática. Eu percebi isso em alguns dos colegas que já estavam aqui antes de mim ou que vieram de outras áreas, aqui dentro da Europa, em que eles tinham essa parte de conhecimento prático.
melhor do que eu. Em contrapartida, eu tinha um conhecimento teórico melhor, tinha mais aptidão para a parte matemática e tal, mas quando eu tinha que lidar com algo relacionado ao hardware, ou informação mais específica a respeito do hardware, que é a informação mais prática das coisas, aí eu percebia que eu estava um pouco atrás. Essa foi a minha percepção inicial. E foi, durante esses últimos 4 anos, eu trabalhei cada vez mais nessa direção, para suprir essa característica que eu não era tão bom o suficiente, ou não me sentia confortável o suficiente. Então, passei 4 anos trabalhando mais nessa interface entre a parte teórica, que era o conhecimento teórico, que eu tinha muito domínio, e essa parte mais prática, mais próxima do desenvolvimento do hardware. Eu queria também fazer uma pergunta sobre como foi também nessa transição de Brasil-Suécia, a questão cultural, né? A questão, assim, de como é que você se sente morando aí, quais foram as maiores diferenças que você viu entre os dois países, o que você ficou mais surpreso quando chegou, e se você está gostando dessa experiência e se pretende voltar para o Brasil. São muitas perguntas, mas todas no mesmo tema. Ok. As primeiras impressões que eu tive da Suécia foram muito boas. No momento em que eu cheguei, ele é um país extremamente internacionalizado. Os principais centros urbanos na Suécia vão falar inglês fluentemente, 98% da população. Então, você se sente muito confortável. Isso não é realidade no restante da Europa. Vai ter muitos países que, mesmo nos grandes centros urbanos, você vai ter uma dificuldade de comunicação significativa. Segundo, eu vejo muitas pessoas reportar problemas de xenofobismo dentro da Europa como um todo, em diversos países. Nunca sofri xenofobismo e nunca vi ninguém sofrendo xenofobismo. Então, eu acho que a Suécia ela é muito acolhedora nesse aspecto. Os suecos, eles são pessoas discretas, eles são pessoas acolhedoras, eles são bem tranquilos, eu diria dessa forma. Então, assim, eu me senti muito bem recebido. Inclusive, em muitas ocasiões, quando você sai para outros lugares onde o inglês não é uma língua muito falada, as pessoas se sentem muito desconfortáveis de conversar com você. Aqui eu percebi o contrário. Quando eu ia para o centro, no início, ter que resolver problemas, comprar coisas para um apartamento, eu percebi que as pessoas se sentiam animadas em interagir comigo nas lojas, elas eram muito receptivas. Então, a minha percepção da Suécia nesse aspecto foi muito bom. As dificuldades no início, eu acho que serão dificuldades que qualquer brasileiro vai enfrentar. O clima, quando eu vim na época que aqui é mais quente, a época de julho, então o clima é similar a um clima muito bom no Brasil, 18, 22 graus, mas à medida que começa a ficar mais frio, vai ficando bem mais frio, dependendo da cidade que você vai ficar, pode ir até menos 15, menos 20, e você tem uns períodos mais longos de pouco sol. E eu vi muito relato de brasileiro, inclusive meus colegas que já moraram aqui na Europa, em diferentes países, colegas da época da graduação, eles ficavam depressivos. E muitas pessoas ficam, isso é a realidade na Suécia. As pessoas que moram aqui, durante essa época de dezembro e 3 meses, 4 meses à frente, as pessoas ficam com aquele humor mais dark, sabe? Não ficam muito amigáveis para conversar. Então isso afeta muitas pessoas. É algo que eu diria para você tomar cuidado se você vier morar aqui, ficar ciente de que isso pode ser uma potencial dificuldade. O clima, para mim, não afetou. Era algo que me preocupava na época um pouco, se eu começar a sofrer de depressão ou algo desse tipo, mas isso não teve nenhum efeito sobre mim. Eu acho um pouquinho chato essa época que fica muito, muito escuro. Em outros momentos eu até gosto, porque eu sinto que a noite é muito mais longa, a noite começa às 3 horas da tarde. Então eu tenho a noite todinha pela frente. Então, enfim, eu gosto bastante daqui. E a culinária? Esse é um dos problemas. Bem lembrado. Eu sinto muita falta da culinária brasileira. Eu não me adaptei muito à comida sueca em si, comida típica sueca. Então eu como muito em restaurante chinês, restaurante indiano, restaurante persa, restaurante lá do Irã, esse tipo de culinária.
mais de países da Ásia. A comida local daqui não me identifiquei muito e também não vi restaurantes brasileiros, muito raro de ter. Eu não sei direito por quê. Eu acho, assim, minha opinião é que o restaurante brasileiro deveria se sair muito bem aqui, talvez porque nossa culinária é muito à base de carne, e carne é muito caro em todo lugar. Mas, enfim, a culinária é algo que eu acho que deixa a desejar. Eu queria falar sobre um tema que é sobre patentes. Eu queria que você definisse, porque assim, eu diria que, no geral, o estudante ele não tem muito contato com o que significa isso. Talvez um estudante que esteja mais avançado na questão da iniciação científica, mas eu queria que você falasse sobre a importância, né? Falasse o que é e se existe essa necessidade do estudante entender o que é, né? Porque é algo muito pertinente ao mercado de trabalho, né? O desenvolvimento de um produto. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, a parte de patente eu não posso falar como um grande especialista no tema. Eu comecei a me envolver com escrita de patente bem recentemente. Era algo que eu estava ciente já desde a época que eu fiz o meu doutorado no GTEL, mas eu nunca estava diretamente envolvido com as IVDs, né? Agora que eu entrei na Ericsson e tal, comecei a trabalhar, estou começando a me envolver um pouco com a parte de fazer patentes. Eu ainda estou naquele estágio de aprendizado, então eu realmente não posso falar como especialista. Eu estou naquela parte de aprendizado de ver alguém fazer uma patente sobre alguma coisa e eu me questionar, nossa, é algo tão simples, isso pode virar uma patente? Então eu acho que nesse momento eu estou na posição de não ter muito mais conhecimento do que vocês a respeito do tema de patente. Eu acho que sim, é fundamentalmente importante. Na minha formação até agora só não tinha aparecido esse momento em que a patente se tornasse algo muito relevante, mas agora é exatamente o oposto. Fazer patente se tornou algo essencialmente importante. Inclusive, já estou em contato com algumas pessoas, começando a fazer algumas IVDs, mas ainda estou na fase de aprendizado. Acho que eu não quero me colocar na posição de dar conselhos a respeito de um tema que eu não tenho conhecimento ainda muito confortável. Você poderia só dizer o que seria, assim, para o estudante ou alguém que esteja vendo que a gente não tem a ideia do que seja? Ok. Basicamente, o processo de patentear uma ideia você geralmente, assim, não existe regras, mas um caso mais simples é você fazer o design de um novo dispositivo que tem alguma finalidade, sei lá, um mouse. Você encontrar o mouse foi uma patente. A pessoa patenteou o mouse em algum momento, vários anos atrás. Eu acho que hoje não existe mais nenhum direito sobre a patente do mouse, porque já faz muitos anos. Então, é algo que tem uma aplicabilidade prática, é um dispositivo que as pessoas vão usar, que é interessante, ele tem uma certa finalidade muito interessante, e isso pode ser produzido em massa. Então, quando você faz uma patente acerca daquele design ali, alguém que estiver interessado em produzir aquele componente, ele vai ter que pagar uma certa quantidade de dinheiro para você, para ele ter o direito autoral de utilizar, de fazer o design daquele produto. Então, na prática, a patente, ela protege, digamos assim, aquele design. Se a pessoa for ter que fazer um mouse mais ou menos com as especificações que se encaixem na descrição da sua patente, daquele documento que você escreveu, ele vai ter que pagar uma certa quantidade de dinheiro para você para que ele tenha o direito de fazer aquele dispositivo. Então não é que alguém tem um dispositivo de um jeito X ali que eu possa simplesmente fazer um também e ganhar dinheiro com isso e não pagar nada para aquela pessoa. É muito provável que aquele dispositivo que ela fez o design esteja protegido por uma patente. E você vai ter que pagar para ela para poder fazer o seu próprio. Alexandre, gostaria de entrar em um tópico sobre uma problemática que existe nas telecomunicações, que é você trazer conexão para áreas remotas, áreas rurais. E você participou de um projeto, né, que se chama 5G Range, que foi justamente... Oi? Sim.
Sim, sim. E nesse projeto do 5G Range, você atuou, né, para solucionar esse problema, né, da conexão em áreas remotas. Eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco como foi sua participação nesse projeto, o quão importante foi para a sua formação, enfim. Esse foi um projeto muito interessante, do ponto, assim, vendo como um aluno de doutorado naquela época e já pensando em fazer um bom currículo e pensando já em eventualmente vir para a Europa, eu tenho no meu currículo que eu fiz parte de um projeto que envolveu diversas universidades brasileiras e europeias, é algo que agrega bastante no seu currículo. É algo que as pessoas aqui, quando vão recrutar, eles vão perceber. Isso vai soar como diferencial. Com relação ao projeto em si, se eu bem me lembro, já fazia alguns anos, mas a gente teve a participação da UFC, a gente tinha uns 5 ou 6 pesquisadores. Eu fiquei, na época, responsável pela modelagem do modelo de canal que foi utilizado para áreas remotas. Para desenvolver o modelo do canal, eu utilizei uns dados de medição de alguns documentos que eu encontrei vários anos atrás, e a partir disso eu fiz um tuning, né? Um processo de interpolação dos principais parâmetros e tal, toda a caracterização do modelo de canal. Pensando na parte prática, eu imagino que a sua questão é com relação a isso, com relação ao impacto, a importância disso para a sociedade, eu acho que é algo muito pertinente, muito interessante, porque hoje em dia há uma grande preocupação das empresas que desenvolvem essas tecnologias de sempre pensar nesses aspectos de forma mais financeira, né? Então elas não vão tentar desenvolver as tecnologias com foco em uma área rural, elas vão desenvolver a tecnologia focando em área urbana, principalmente, com a densidade de pessoas muito elevada, porque elas basicamente vão lucrar bem mais com isso. E esse projeto ele identificava exatamente essa problemática. No Brasil existia uma gigantesca quantidade de pessoas, não só no Brasil, mas outros continentes, que nem a Índia. Essas pessoas não têm internet de banda larga, não têm acesso à internet de forma alguma. E o projeto foi muito interessante nesse aspecto, porque a ideia era trazer exatamente conectividade, internet de banda larga para essas áreas rurais remotas. Então, para que você consiga transmitir o seu sinal numa distância tão elevada, porque a torre que vai transmitir o sinal de dados móveis, ela vai abranger diversos e diversos quilômetros. É um cenário muito desafiador, então você precisa de frequências mais baixas, você não pode fazer isso numa frequência muito elevada. O sinal basicamente vai se atenuar completamente e não vai conseguir chegar no usuário em suas residências, devido à distância muito elevada, diversas montanhas entre a antena que transmite os dados e os usuários em suas casas. Então você precisa de frequências mais baixas. Nesse projeto, a frequência foi algo em torno entre 500 e 800 MHz, eu não lembro exatamente qual era o número, mas o projeto foi um grande sucesso. O projeto foi principalmente conduzido pelo Inatel, professor Luciano Mendes. Eles desenvolveram um protótipo, testaram, o protótipo funcionou e realmente deu certo, deu para fornecer dados móveis para áreas rurais. Eles fizeram uma demonstração, inclusive, numa escola, acho que no interior de São Paulo, eu não lembro exatamente aonde, uma escola bem afastada, uns 30 quilômetros da torre, e realmente conseguia ter o sinal 5G naquela ocasião. Então, assim, foi um projeto muito interessante e eu fico muito satisfeito de ter feito parte dele. Mas a minha participação em si, para ficar mais claro nisso, foi um bloquinho muito pequeno dentro de um projeto gigantesco que foi o desenvolvimento do modelo de canal. Perfeito. Ainda nessa parte de solucionar tecnologia, sobre solucionar conectividade, algumas empresas vêm buscando, por exemplo, FWA. O senhor já ouviu falar desse termo? Fixed Wireless Access. Isso, né? Eu acho que você será... Mas FWA para áreas rurais? FWA seria... Me vem à cabeça quando você coloca torres, por exemplo, comunicação entre duas cidades e você tem transmitindo antena para antena, mas diversos quilômetros de distância. Geralmente é isso que eu vejo a aplicação principal desse conceito. Uhum. Algumas empresas aqui do Brasil estavam pensando em utilizar essa tecnologia como alternativa para solucionar a falta de conectividade em áreas rurais, né?
O senhor já... O que eu vi mais foi o uso por satélite, né? O Elon Musk tá aí. sim, é o Starlink, né? O Elon Musk tá aí tentando fazer alguma coisa. Inclusive, na fazenda onde eu nasci e morei a parte da minha adolescência, no interior do estado do Ceará, alguns anos atrás, devido à distância, a gente é razoavelmente distante, fica no meio de umas montanhas que tem por lá, não tinha acesso a dados móveis e a gente exatamente comprou o dispositivo de tecnologia satélite. E você consegue usar a internet de forma bem razoável. Então, é sim uma forma de resolver o problema da conectividade. E tem muita gente apostando nessa solução por satélite. Hoje tem várias empresas investindo massivamente nisso. Aí levanta uma série de outras questões. Você vai ter que colocar diversos satélites no espaço, né? Você tem que ir ao planeta Terra, a uma esfera, e razoavelmente uma esfera. E se você está em determinada região, na superfície dessa esfera, para você ter conectividade o tempo todo, você precisa, a quase todo momento, ter algum satélite sobrevoando aquela região onde você está. Se não tiver um satélite sobrevoando aquela região, você basicamente vai perder conectividade. Então, para cobrir todo o planeta Terra, você precisa de uma quantidade gigantesca de satélites. E aí leva a questão, poluição espacial, isso é uma problemática séria que as pessoas vêm debatendo. Outra, já do ponto de vista do negócio em si, para quem está colocando essa tecnologia, como é que você vai fazer manutenção das antenas que estão no espaço, desses satélites? Geralmente você provavelmente não vai fazer essa manutenção, simplesmente você lança para o espaço e vai ficar lá pelo tempo que funcionar, 10, 15 anos, e eventualmente isso vai virar um lixo espacial. Então é algo que levanta uma série de debates. Nós sabemos que o senhor teve vários projetos, né, que buscaram solucionar a conectividade, né, como no caso do 5G Range, né, essa parte de modelagem de canais também, que é bem pertinente, né, a sua especialidade. O senhor acredita que com o advento do 6G, esse problema da conectividade poderá ser resolvido ou ainda será um desafio? Eu acredito que vai continuar sendo um desafio. Porque geralmente as empresas, quando elas tentam promover o 6G, pelo menos eu não vi muito foco em conectividade com a área rural. É mais como é que eu vou vender mais bits por segundo para as pessoas. Você vende mais bits por segundo em áreas urbanas com densidade elevada. Tem alguns use cases interessantes dentro do 6G, como a parte de sensing, né, Integrated Sensing and Communication, que você vai ser capaz de detectar coisas, não necessariamente drones, mas você vai ser capaz de detectar objetos em zonas urbanas. Mas, enfim, é uma tecnologia que eu vejo ela tendo um apelo mais para áreas urbanas e áreas suburbanas. Eu não vejo ela como uma tecnologia que vá ter, digamos assim, o lugar onde essa tecnologia vai brilhar seja nas áreas rurais. Porque se esse fosse o caso, provavelmente nem haveria um retorno financeiro para as empresas de fazer esse investimento na tecnologia, desenvolver. Quando chega a parte de você vender a tecnologia, não haverá tantos usuários para fazer uso da tecnologia e gerar um retorno de volta para a empresa, um retorno financeiro. Então, eu vejo o 6G como uma tecnologia que ela é mais apropriada para áreas urbanas e áreas suburbanas. Eu creio que a problemática das áreas rurais de não ter um acesso à internet adequado, ele vai continuar. Como eu falei, talvez a solução viável realmente seja investir em uma tecnologia com satélite. Bom, Alexandre, a gente está chegando no fim do nosso programa. E eu gostaria de primeiro agradecer a sua participação, né, aqui, o tempo que você dedicou, as respostas que você deu, e eu gostaria que você desse suas últimas palavras, né, para nossos espectadores que estão assistindo este programa, o que você pensa, qual que seria a sua contribuição aqui agora, a frase que você deixaria marcado para essas pessoas que estão assistindo a gente. Bem, primeiro eu gostaria muito de agradecer pelo tempo, pelo apoio, também pelo certo reconhecimento e carinho, né, do laboratório, do GTEL em si.
É sempre muito bom você ser reconhecido pelo trabalho que você presta para o grupo. Então eu fico muito satisfeito por isso. Eu espero que essa entrevista adicione, principalmente aos alunos que estão nessa fase inicial da vida acadêmica, no início da graduação, tenha algo a adicionar a eles, que eles se identifiquem comigo em alguns momentos, e talvez eles possam usar como base a experiência que eu tive, para que eles norteiem as suas próprias decisões, não para copiar a minha, mas para fazer decisões melhores do que eu fiz, que eu sempre sugiro para as pessoas, nunca queira ser igual a mim, eu tenho certeza que você tem o potencial de ser melhor do que eu. Então, eu gostaria de finalizar com um muito obrigado pelo espaço e pelo tempo. Muito obrigado, Alexandre. Foi muito bom ter você aqui compartilhando sua experiência com a gente. Foi um prazer enorme poder ter participado dessa entrevista, poder ter conversado com o Alexandre, que nos deu aí, né, suas lições, né? Então, de certa forma, é algo que vai agregar bastante, não só para a gente, mas para os nossos espectadores, né? Sejam os alunos da graduação, da pós-graduação, enfim. Nós agradecemos, né, por ter aceitado o convite da entrevista e poder ter compartilhado conosco suas vivências. Foi uma conversa bastante proveitosa e fica aqui minha gratidão. Certo? Obrigado. Igualmente, Isso. muitíssimo obrigado e tenha uma boa tarde para vocês.